Olá, boa noite. São 19 horas do dia. Nossa, tá difícil. 9 de dezembro de 2022. Então, estamos no dia 9 de dezembro do ano 2022. Estamos gravando mais um vídeo. Agora vamos quebrar a série, que está longa demais, senão a playlist fica enorme. E esse vídeo começará outro. A verdade pela evidência. Será a nova série, A Verdade pela Evidência. Então, agradecimentos a todos. Nosso canal tem deslanchado. Já estamos com 11.730 visualizações, praticamente 8.000 visualizações. Inscritos é que nos interessa, é que temos poucos. Pediria imensamente que todos que gostam do nosso canal trabalhem para que os visualizadores se inscrevam. Até porque nós sabemos, agradecendo a todos, inclusive aos nossos 8 caribus, que o nosso canal não é um canal de opiniões. Quando nós nos dedicamos ao estudo da história, e qualquer professor de história tem de saber disto, temos de nos ater a documentos e não a opiniões. Mas há professores de histórias que dizem que nós estamos apresentando opiniões. Então, como isto é contrário à técnica, à proposta e à metodologia do nosso canal, nós vamos dizer que realmente as pessoas adoram dar opinião. E Platão chamava isso de doxa. Já escrevi aqui. Platão, já no tempo dele, por volta do ano 500, 400 a.C. na Grécia, então Platão, filósofo famoso, cujo discípulo é Aristóteles, deve ser 400, 500 não, chamava de doxa, D-O-X-A. O que é doxa? O-pin-ni-ão. Ora, isso não interessa. A minha opinião pode ser até que eu teça comentários que tenham relevância, mas o que importa é o que Platão chamava de... oh meu Deus do céu! Conhecimento científico, episteme. Então, pis é grego, viu? Me, que quer dizer saber. Saber pela evidência. Saber verdadeiro. Saber comprovado. Então, nós podemos ter um conhecimento epistemológico, que é comprovado, é o fato do nosso canal. Primeiro nós apresentamos isso, a evidência, o documento, o livro, e por isso mostramos o livro, porque ali nós temos a evidência, o saber científico. Esse é o método histórico. E depois tecemos comentários. Esses comentários são opiniões, são ilações, que Platão chamava de doxa. Só que às vezes esses comentários aclaram, mas não são tão confiáveis quanto o documento. Então, primeiro documento. Por isso que essa nova série começa com esse vídeo, vai se chamar A Prova pela Evidência. A Prova pela Evidência. Baseado nessa dualidade de conceito de Platão, que considerava a doxa a opinião de pouco valor. Todo mundo tem opinião a respeito de qualquer coisa, mas suas opiniões podem estar completamente erradas. Numa discussão, cada um discute se melhor é o Flamengo, se é o Fluminense, se é o Botafogo, se a melhor escola de samba é Mangueira, Salgueiro, e isso não interessa. Às vezes, o comentarista tece
certas ilações, certas deduções que são esclarecedoras. Cabe a vocês decidir. Eu faço isso. Mas antes disso, vem a episteme, o documento, a evidência. E é esse o método do nosso canal. Primeiro apresento a evidência, quer seja mostrando o livro, né, o documento, onde ele estiver. E aí, todo professor de história, eu não sou licenciado em história, sou em português, mas isso aqui para mim é brincadeira. Porque em filosofia, isso aqui é dado de cor e salteado, como 2 e 2 mais 4. Então, esse princípio filosófico e a filosofia é quem estabelece o método de todas as ciências, sabiam? O método da história, da geografia, do português, de todas as ciências é estabelecido pela filosofia. E pela filosofia onde? Em um capítulo da filosofia chamado epistemologia. Tem uma parte, um subtítulo chamado conhecimento científico, ou seja, meu Deus, agora escapou, mais uma vez. Método, metodologia científica. A metodologia faz parte da epistemologia e é ela que determina qual é e como deve o objetivo e como deve ser cada disciplina. Então, o professor licenciado em História, ele pode ter o diploma, mas se ele não tiver a metodologia correta, ele é um tolo. Não passa de um tolo. Porque é a filosofia que tem um capítulo chamado Epistemologia. E nesse capítulo Epistemologia, que se chama Ciência do Conhecimento, tem um subcapítulo chamado Metodologia. E é nesse capítulo que se diz qual é a maneira que cada ciência deve fazer. O método científico é pela evidência. Você tem que mostrar a evidência do que você está dizendo. Tem que ser evidente. Então, no caso da história, é lógico que a evidência é o documento. A principal evidência histórica é o documento. Sem o documento, eu estou dizendo, e vocês podem acreditar, pode haver história de lobisomem, Saci Pererê. Então, vamos dar um exemplo. Quando eu ainda estava fazendo meu curso ginasial, então, estudamos o descobrimento do Brasil. Aqui está um quadro sobre o descobrimento do Brasil, que é montando o local para a primeira missa do Brasil. Estão ali, né, os portugueses que chegaram com Cabral, montando o local onde será feita a primeira missa do Brasil. Isso é evidência, né? Quer dizer, não é evidência porque está escrito por Pedro Vaz Caminha, na carta. Então, de onde foi tirado isso? Esse material vem de um livro muito autorizado, História do Brasil, volume 1, Bloch Editores. Bloch é judeu, então não tenho nada contra os judeus. É só dizer que eu sou antissemita, é uma idiotice. Eu sou antisionista. Eu já disse isso dezenas de milhares de vezes. Mas há pessoas que são surdas e cegas. Antisionismo é uma coisa, antissemitismo é outra coisa. Então, se você não sabe isso, procure o pai dos burros, o Aurélio, ou qualquer outro dicionarista bom, doutora Carolina Michaelis, que é a melhor dicionarista da língua portuguesa, Celso Pedro Luft, e veja o que é antissemitismo e o que é antisionismo. E dizer que eu sou antissemita é uma estupidez, mas tem alguém que continua sempre dizendo que eu sou antissemita, que eu sou contra os judeus. Seria um absurdo ser cristão e ser antissemita. Entretanto, o último vídeo que eu vi de determinada pessoa, ela diz que eu sou antissemita. De novo, eu sou antisionista. Mais uma vez, eu não tenho nada contra os semitas.
Jesus era semita, os 12 apóstolos eram semitas, a primeira geração apostólica e a segunda, todas são semitas. Ser antissemita para um cristão seria um quadrado redondo. Agora, me acusar de antissemita é não saber a diferença entre antissemitismo e antisionismo, porque há judeus antisionistas e eles são semitas, ou seja, semitas que são antisionistas, o que mostra que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas há uma pessoa que se diz professor de história, que se diz filósofo, que exibe diplomas e certificados e continua afirmando que eu sou antissemita, como Gustavo Barroso, né? Como Jackson de Figueiredo e como os protocolos sabem se amam. Eu sou antisionista, declarado, inimigo mortal do antisionismo. Está claro? Espero que agora ninguém mais diga que eu sou antissemita. Então, primeiro ponto, está estabelecido. Segundo, eu sigo a metodologia científica. Então, nós temos aqui uma coisa que pouca gente sabe, ou se deu a preocupação. Vocês estudam história do Brasil. Então, aqui, ó, Bloco Editor, ele é judeu, mas eu leio a história do Brasil nessa enciclopédia. Ó. Esse é o volume 1. História do Brasil, volume 1. É aqui que tem o descobrimento. E aí, nós vamos ver uma coisa que, para mim, como professor português, é bom porque é literatura. Então, me faz, vamos dizer assim, absolutamente do meu interesse. É uma página literária belíssima, a Carta de Pero Vaz Caminha. Ele é um gênio, um gênio. A carta dele para a época, século XVI, é fantasticamente bem escrita. Né? Tem estilo, tem correção e tem objetividade. Correção, estilo e objetividade. Isso faz o escritor ser considerado bom. Logo, Pero Vaz Caminha era um ótimo escritor, era mais do que bom. Vamos ler o início da carta de Pero Vaz Caminha, que eu não sei se vocês tiveram a curiosidade de ver quando estudaram a história do Brasil. Eu estou lendo do Ministério da Cultura, Fundação Biblioteca Nacional, Departamento Nacional do Livro. Vejam bem, o exemplar que eu tenho aqui da carta é escrita pelo Ministério da Cultura, Fundação Biblioteca Nacional, Departamento Nacional do Livro. A carta de Pero Vaz de Caminha. Começa assim: Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota, e assim os outros capitões escrevam a vossa alteza, a nova do achamento dessa vossa terra nova, olha, trace sublinhe a palavra achamento. Quem acha é porque procurava. Então, descobrimento está errado. Em bom português, quando Pero Vaz Caminha diz achei, é porque procurava. Então, ele foi perfeito, ele foi exato, ele obedeceu à metodologia científica mais perfeita. Achamento, ele não diz descobrimento. Dessa vossa terra nova, que ora nesta navegação se achou. Não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Ele muito modesto. Né? Então, aqui nós temos uma palavra que poucas as pessoas prestam atenção. Talvez o professor de história nem ligue. Então, o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi achado. E aí é simples, né? Vamos ver aqui, vamos ler a página do livro didático, para provar que os livros didáticos são todos mentirosos. Então, vamos voltar para o nosso vídeo e mostrar, então, de novo,
História do Brasil, volume 1, Biblioteca Bloch Editores. Bloch é judeu, é semita, mas não é sionista. Ele foi quebrado, faliu, porque o sionismo matou economicamente. Ele era uma das maiores fortunas do Brasil. No meu tempo de 13, 14, 15 anos, até os 21 anos, ele era o maior de todo o Brasil. Faliu porque era anti-sionista, mas era semita. Então, uma coisa é ser semita, outra coisa é ser sionista. Eu tenho de adotar os semitas como sendo pessoas, na maioria, boas, mas há semitas também que são traidores. Em todos são homens. Né? Mas veja, ó, a base está aqui. História do Brasil, volume 1, Bloch Editores, um semita, mas que é anti-sionista. E por isso os sionistas fizeram ele falir. Porque ele fazia publicações anti-sionistas. Aqui está uma delas, o descobrimento do Brasil. Então aquela carta já mostra que está no Ministério, ele cita partes dela, né? Ele não cita ela toda. Eu gostaria que ele citasse ela toda, mas foi bom, porque está no Ministério da Cultura, né? Então, é isso mesmo, Ministério da Cultura, vamos verificar de novo. Ministério da Cultura, Fundação Biblioteca Nacional, Departamento Nacional do Livro. Claro, então não podia ser uma fonte melhor. Dali, Bloch Editores vai tirar dados para fazer o que ele continua dizendo do descobrimento, que é obrigado. Porque nossos livros de dados são feitos na ONU, sabiam? A programação do curso de qualquer escola do Ministério da Educação e Cultura obedece ao que vem da ONU. São feitas pelos estrangeiros, que não querem que o brasileiro saiba a verdade. Mas aí, ó, não puderam esconder a carta de Pero Vaz, é um documento. Vocês podem encontrar. Quem quiser pode pedir. Eu tenho meu e-mail, manda pedir por e-mail. Tem todo o vídeo meu, embaixo eu boto meu e-mail. Escreva para o meu e-mail e diga, professor, mande a carta de Pero Vaz. Eu vou mandar. Logo é o primeiro parágrafo. Ele dizendo que vai dar notícia do achamento, que se achou. Ora, quem procura acha, diz o dito popular. Então não é descobrimento, não se descobriu. Então, eu percebi isso logo cedo. Essa mentira era um absurdo. Por quê? Porque era impossível Cabral, saindo de Lisboa, aqui diz, Cabral seria cerca de 33 anos de idade de Cristo, ao partir de Lisboa, no dia 9 de março de 1500, com destino às Índias, ou seja, no arquipélago hindu, passando pela África. Então, 9 de março de 1500, ele partiu. E no dia 22 de abril, ele descobriu o Brasil. Agora, o problema é o seguinte, 5 dias após a partida, foi avistada uma das Ilhas Canárias, onde, em virtude da calmaria, a esquadra ficou retida. Isso fez com que Cabral sentisse a necessidade de manter-se afastado da costa, como constava de suas ordens. Essas ordens não eram para ele se afastar tanto. Então, porque se ele se afastasse das costas da África pelas calmarias, jamais chegaria às Canárias. Dê uma olhada no mapa, minha gente. Eu não peguei o mapa. Mas se vocês pegarem o mapa, vocês vão ver que das costas africanas até as Ilhas Canárias são muita água. E das Ilhas Canárias até o Brasil tem o Oceano Atlântico todo. Para evitar as calmarias, ele sai de perto das costas da África. Navegação chamada de cabotagem. É chamada navegação de cabotagem, porque você, quando precisa, aporta. Vai para um porto, ancora e vai pegar ali o que você precisa. Navegação de cabotagem. Olha, ele, para precisar por causa da água doce, ele se afasta. Mas se afasta tanto que chega até as Ilhas Canárias.
Isso já é um absurdo. Mas ele não é suficiente. Ele ainda vai mais longe. Ele ultrapassa a Gran Canária, é a maior de todas, e atravessa o Oceano Atlântico. Meu Deus do céu. Você sabe, professor Janice, como é que ele sai das costas da África até as Canárias e não achando suficiente para evitar as calmarias, segundo ordens, ou seja, Dom Manuel sabia, ele procurava e achou. Dom Manuel I sabia que havia terras pelo mapa de Piri Reis, já mostrei aqui uma vez, vou mostrar outra vez. Então, mas tinha ordens. E no dia 22 de março, a frota passou por São Nicolau, ilha do arquipélago do Cabo Verde. No dia seguinte, sem qualquer explicação lógica, a nau de Vasco da Gama desgarrou-se. Perderam-se no famoso Triângulo das Bermudas. Bem, sem maiores incidentes, a esquadra seguiu seu rumo até que no dia 21 de abril surgiram os primeiros sinais de terra próxima. Algumas algas marinhas, aves. Ao entardecer do dia 22 de abril, avistaram um monte muito alto. Por estarem na semana da Páscoa, Pedro Álvares Cabral chamou-o de Monte Pascoal e foi dado à terra o nome de Vera Cruz. O escrivão Pedro Vaz de Caminha, que escreveu a carta que acabamos de ler, de 27 páginas, dando conta ao rei do descobrimento, registra o encontro. Neste dia, 21 de abril, à hora de véspera, houvemos vista de terra, primeiramente do grande monte, mas veja que ele teve aqui a sabedoria de não dar a carta. O achamento, né? E de outras terras mais baixas do sul dele, e de terra-chão com grandes arvoredos, ao qual o capitão pôs nome Monte Pascoal. Essa terra toda, aspas, né? Como cita Caminha em sua carta, compreende o litoral do atual estado da Bahia. Então, minha gente, só um idiota poderia imaginar isso aqui é uma gravura, mostrando Pedro Álvares Cabral apontando o Monte Pascoal. A gravura pode ser considerada uma interpretação artística do fato, porque ele diz, né, aos 21 de abril, tá aqui. Não. Ao entardecer do dia 21 de abril surgiram os sinais de terra. 22 de abril avistaram o Monte Alto. Por estar na semana da Páscoa, Pedro Álvares Cabral chamou de Monte Pascoal. O escrivão fez uma carta de 27 páginas e diz, neste dia, portanto, aqui é no dia 22 de abril, Cabral descobriu o Brasil no dia 22. Foi a que horas? Ora, pois. Então, 22. 21 sinais de terra. Agora, vocês imaginam. Cabral aqui está com o dedo em riste, apontando. Atravessou o Atlântico para fugir das calmarias das costas africanas. Deem uma olhada no mapa da África e da América. Vocês vão ver a quantidade de água de mar que tem o Oceano Atlântico inteiro. E ele atravessa o oceano simplesmente para se afastar um pouco das costas africanas por causa das calmarias. Isso só um idiota pode aceitar. Mas o professor de história vai dizer como está aqui. Então, não basta ter um diploma. Não basta ser licenciado em história. Tem que ter bom senso. Tem que ter metodologia científica. Tem que ter discernimento e capacidade crítica. É impossível que Cabral, para evitar as calmarias, tenha se afastado das costas da África, né, e atravessou o Oceano Atlântico todo, da África até o Brasil. Portanto, da Gran Canária até, primeiro de Lisboa até as Canárias, depois da Gran Canária até o estado da Bahia. Só um idiota aceitaria isso. E nós não somos idiotas. E é assim que eu faço. Mostra a cobra, mata a cobra e mostra o pau.
aí dizer que eu dou opiniões. No meu canal eu tenho várias opiniões, coisa nenhuma. O meu canal conhece o que é epistemologia, que todo professor de história, todo filósofo tem que saber. A epistemologia é evidência. É evidente que seria absurdo uma pessoa se afastar das costas da África para evitar calmarias, seria poucas milhas marítimas, e atravessar o Atlântico todo e chegar até o Brasil, exatamente na Baía de Todos os Santos, chamada Baía de Cabralha, na época. Impossível. Isso era uma questão de crítica, de interpretação do texto. Isso é impossível. Isso é um absurdo. Só um idiota acreditaria nisso. Isso não é evidente, vamos dizer assim. Não posso mostrar Cabral atravessando, mas o raciocínio lógico é epistemológico, a lógica, o critério, a crítica, principalmente a análise estrutural da narrativa, que é a ciência em que eu sou perito, que decifra qualquer texto de qualquer ciência, não importa qual seja, inclusive história. Portanto, não sou licenciado em história. Sou licenciado em filosofia, teologia, português, inglês e arte. Nesse eu sou licenciado. Não sou licenciado em história, mas não precisa ser licenciado em história para saber que é impossível atravessar o Atlântico para evitar as calmarias das costas da África. Bem, nosso canal prima então pela metodologia científica e pela epistemologia, ou seja, pela evidência. Acabamos de provar pela carta de Caminha, que ele diz o achamento dessa vossa terra nova, porque me foi dada a incumbência de dizer que achamos, ele não diz descobrimos, achamos. Mas 1600 talvez fosse o termo. Não. O mapa de Pires Reis deixa claro que todos os monarcas espanhóis e portugueses sabiam da existência de terras muito a oeste. Oriente é à direita, ocidente à esquerda. Leste à direita, oeste à esquerda. Todo monarca espanhol e português sabia que tinha um mapa de Pires Reis, que era Condani Quindá e outros também. Então, não foi o descobrimento, foi o achamento. Ele procurava. Se não procurasse, não teria atravessado o Atlântico inteiro. Minha gente, é um absurdo. É um absurdo fugir das calmarias, afastando-se um pouco das terras africanas, das costas africanas, segundo ordens. Portanto, ele sabia, ele procurava e achou o Brasil. É assim o nosso método. É esse o nosso método. Chama-se de metodologia científica. É um subcapítulo da epistemologia, que é a ciência da evidência. O homem tem condições de saber a verdade se ele tiver evidências. Aqui nós temos a carta de Pero Vaz, tem uma evidência. Achar não é por acaso. Descobrir é por acaso, mas achar é porque você procura. Então, por isso, não aceitarei que ninguém me chame de antissemita, eu sou antisionista, nem que eu dou opiniões. E no meu canal, eu coleto opiniões minhas e de vários outros e exponho essas opiniões. Não. Epistemologia existe evidência. Evidência histórica exige documentos. Acabei de mostrar, né? Vocês podem encontrar facilmente. Eu não peguei meu computadorzinho, mas é fácil. Pegar a carta e transpor para o computador e mostrar a vocês. Tá? Posso mostrar, posso fazer isso na próxima aula. Então, a evidência é a carta de Pero Vaz Caminha. Eles que achou o que procuravam. Então, aqui nós temos outra coisa que pouca gente se incomoda. Nós temos um livro na Bíblia, tudo começa com ele, escrito no ano 544,
chamado Livro de Esdras. Já falei dele, mas agora preciso falar. Tudo começa com ele. Primeiro anticristo. Bem, Esdras é levita, ou seja, pertence à tribo de Levi, é sacerdote. E aí está preso na Babilônia. Mas Ciro o Persa liberta os cativos. E aí ele vai dizer que se apresenta ao rei, e vou ler agora. Livro de Esdras, capítulo 7. A lei de Javé e a lei do rei. Ou seja, a lei de Javé e a lei do rei obrigavam cada pessoa que estava no palácio se identificar. Só que o rei acreditava. Era verbal. Não tinha que ter por escrito. Então, olha o que é que ele diz que é. Anos mais tarde, durante o reinado de Artaxerxes, olha, aqui já a canalice. Houve 3 Artaxerxes, primeiro, segundo e terceiro. E ele se esconde dizendo que Artaxerxes era, para que a gente não descubra a safadeza dele. Primeiro, segundo ou terceiro. Isso nos permitiria mostrar claramente as mentiras dele aqui. Então ele não diz. Fala de Artaxerxes, tem Xerxes, depois Artaxerxes. Primeiro, segundo e terceiro. Agora vai dar o currículo dele. Reinado de Artaxerxes, ele vai para o rei, se apresenta, pede audiência e diz que é filho de Saraías, que é filho de Azarias, ou seja, ele vai dar de cima para baixo. Vai estar a linhagem dele a partir de baixo para cima. Saraías, ele é Esdras, filho de Saraías. O pai dele se chama Saraías, que por sua vez é filho de Azarias, que por sua vez é filho de Elcias, ou Elquias, filho de Selum, filho de Sadoc. Minha gente, nós sabemos que Sadoc é uma corruptela de Sadeque, porque o rei Davi sabia que os levitas estavam corrompendo-se, e o máximo da corrupção chegou aqui em Esdras, o grande mentiroso, o grande patife. Então o rei Davi viveu no ano 1000 antes de Cristo, 500 anos antes de Esdras. Portanto, Esdras, já está 500 anos depois do rei Davi. Aí ele vai dizer que a descendência dele toda, e nós quando lemos a Bíblia no livro das Crônicas, que ele também escreveu, e quando nós lemos no Deuteronômio, nós percebemos que Moisés dividiu as tribos em 12, e a tribo de Judá pertencia ao reino. Ou seja, o governante teria que ser da tribo de Judá. De Judá veio o termo judeu, que não tem nada uma coisa a ver com a outra. Então, judeu quer dizer apenas da tribo de Judá. Mas terminou generalizando, tá vendo? Ele não faça generalizações. Bem, os próprios judeus fizeram. Judeu devia ser apenas da tribo de Judá. Hoje significa qualquer pessoa que seja semita. Então, eles aplicaram o termo, eles estenderam o termo, generalizando. Então, a tribo de Judá só podia exercer o governo. Os governantes, os reis, tinham que ser da tribo de Judá. Então, Esdras não podia ser governante, porque ele era levita, da tribo de Levi. Portanto, a tribo de Levi era de sacerdotes. Foi estipulado por Moisés. Moisés, então, estipula a função de cada tribo. A tribo de Levi compete o sacerdócio, chamado Levítico, e a tribo de Judá, o governo, o rei. O rei teria que, portanto, ser da tribo de Judá. Já Davi era da tribo de Judá. Jesus é da tribo de Judá, que é descendente de Davi. Então, Jesus é rei. Rei mesmo. Rei da carne, no sentido de ter
de ser herdeiro de Davi, filho de Davi, descendente de Judá, que só podia governar quem fosse da tribo de Judá. Mas nós vamos encontrar em Jerusalém, governando Herodes Antipas, que era idumeu. A Idumeia era de um filho bastardo de Abraão. Então, então você vê que aí já há um desconcerto que foi produzido por Esdras. Esdras é quem produz, ele empobrece a tribo de Judá. Ele empobrece. Ele tem tanto, o rei dá muito poder a ele. Vamos terminar aqui, vamos continuar. Vamos continuar o currículo maravilhoso dele. Então, descendente de Sadoc ele não pode ser, porque isso aqui Davi fez de acordo com toda a nobreza. Olha, os levitas estão se corrompendo. Existe uma tribo perto de nós que são incorruptos, são sacerdotes. Eu vou pegar um membro dessa tribo e ele será nosso sumo sacerdote, na presença de toda a corte. Todo mundo aprovou, porque todo mundo sabia que os levitas tinham se corrompido. Esdras era levita, chegou ao máximo da corrupção. A corrupção dos levitas, dos sacerdotes, hoje muito comum, né? Quem é que não sabe que o Bispo Macedo, que o Valdomiro, aí hipócrita, que Silas Malafaia, todos eles são corruptos, são mentirosos, são hipócritas, entre outros. Esses são os maiores. Então, como Sadoc, que é uma corruptela de Sadec, filho de Melquisedeque, não era, portanto, judeu, era hebreu, mas não judeu. Nem ela levita, porque era Jebuseu. Os Jebuseus eram hebreus, mas eram árabes, digamos assim, né? Não eram hebreus, quer dizer, eram hebreus, mas não eram judeus, eram árabes. Então, filho de Sadoc, descendente de Sadoc, ele não pode ser. Aqui já está uma mentira facílima de provar. Filho de Ectobe, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Maraiote, filho de Zaraía, filho de Ozi, filho de Bossi, filho de Abizui, filho de Finéias. Aí já estamos perto de Arão. Arão já foi o sacerdote constituído por Moisés, que é nepotismo, viu? É irmão dele. Filho de Eleazar, outro filho de Arão, que era filho do sumo sacerdote Arão. Ou seja, Esdras era um escriba muito hábil até demais. Ele começa dizendo que era descendente de Arão, portanto, devia ser sumo sacerdote. Porque todo descendente de Arão podia se candidatar ao sumo sacerdócio. Então, ele podia ser legalmente sumo sacerdote. Mas já havia outro grupo do clã ocupando o cargo. O cargo chamava-se Josuá. E os descendentes de Josuá, ele vai expulsar da Palestina. Para quê? Para ocupar o cargo de sumo sacerdote. Ele usurpa o cargo. E depois, os descendentes dele mandam matar o sumo sacerdote sadoquita, Onias III, e Onias IV foge para Elefantina, no Egito. Esse é Esdras, o canalha, o patife. Tudo começa com ele. Mas o segundo livro que nós vamos ver está mostrando aqui. É só verem. Ó. Eu disse, livro de Esdras, capítulo 7. Confio na sua Bíblia. Vocês vão encontrar no Sadoc e vão ver que a genealogia dele começa com Arão. Se ele fosse descendente de Arão, seria muito, muito, muito mais digno. Procure na sua Bíblia, tá? Esdras, capítulo 7, versículo 1 e seguintes. Agora, o que é que Esdras fez? No ano 444, está aqui ainda, vou voltar, ele fez algo tão canalha quanto o que nós já lemos. Além de se apresentar como sendo um personagem que ele não era,
ele convoca uma assembleia. Vamos procurar aqui, é importante, viu? É importante. Essa assembleia é que é o interessante. Um grupo se reuniu de 42.360 pessoas, sem contar os 7.337 escravos e escravas. Todo mundo se reuniu. E cantores tinham 736 cavalos, 225 mulas, 430 ciclos de camelos e 6.720 jumentos. Vários chefes de família, ao chegar ao templo de Javé, que está em Jerusalém, para que o templo fosse construído. Sacerdotes, levitas e parte do povo passou a morar em Jerusalém, voltaram, enquanto os cantores, porteiros e doadores com todos os israelitas foram morar cada um na sua cidade. Aí agora, Josuá, filho de Josedeque, esse era o verdadeiro sumo sacerdote, com seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, que era descendente de Davi. Então aqui tem o descendente legítimo do rei Davi, Zorobabel, que era filho de Salatiel, e tem Josuá, filho de Josedeque. Ele vai usurpar os dois cargos. Para isso ele vai convocar uma assembleia. E essa assembleia vai ser, eu não estou encontrando aqui não marquei ela. Então não vamos perder mais tempo aqui. Porque não vou encontrar assim de repente e vamos terminar perdendo tempo. Então, o fato é que dessa multidão, ele vai chamar do mundo todo os ricos, os grandes. Por quê? Porque ele vai destituir Zorobabel, ele vai destituir Josuá, ele vai expulsá-los, ele vai empobrecê-los, ele vai usurpar o cargo. Então, ele convoca os levitas corruptos e funda o que nós chamamos Carral. Deixa eu escrever novamente. Aí é que está o começo de tudo. A Carral é o sionismo internacional. Olha só, não é semitismo. Carral quer dizer igreja. A Carral hebraica é a sinagoga de Satanás, criada por Esdras. Então, daquele povo todo, ele convoca um pequeno grupo que vai se chamar a Grande Assembleia, ou o Sinédrio, o Grande Sinédrio. Em hebraico, Carral, a igreja. Assembleia de Deus, né? O padre fala do altar para aqueles que estão na Assembleia, é Carral. A Carral é hoje o movimento sionista mundial, responsável por todas as desgraças do mundo. Então, Esdras é o primeiro anticristo. Ao fundar a Carral, ele funda o movimento sionista no seu germe. Mas tudo já está planejado. Vamos ver agora outro livro judeu, ó. Assim, ó. Não é opinião. Bernard Casper é judeu com nome falso. Não sei o nome dele porque eu não me interessei. Biblioteca Judaica Popular, Bernard Casper. Introdução ao Comentário Judaico da Bíblia, editora Biblos, exclusivamente judaica. Biblos só imprime livro judeu, a menorá, o símbolo do castelo de 7 braços. Ó, como é que Esdras criou a Carral? Eles vão dizer aqui. A história convencional dos judeus remonta aos primeiros dias do Segundo Templo,
Os judeus que tinham regressado da Judéia vindo da Babilônia começaram logo a viver momentos difíceis, fome, solidão e ataques. Em 444 a.C., ora, Davi é 1.500 anos para trás. Vai crescendo, não vai crescendo. Então, 1.000 é muito, muito tempo antes de Cristo. 444, sempre arredondo para 430, depois de intensa atividade preliminar, foi convocada uma grande assembleia do povo, diante da qual a Torá foi formalmente lida e ratificada. Essa assembleia do povo não dava aquela quantidade de pessoas. Se eu voltasse lá, não vou voltar para reler. Mas são milhares de pessoas. Não, aqui é o Sinédrio. Foi convocada, lida e ratificada. Mas ele já tinha alterado. Ele adulterou a Bíblia para desqualificá-la. O canalha. Esdras iniciou, na realidade, a atividade de comentarista. Aí sim, opinião. A Bíblia de Esdras era as opiniões dele. E parece que se dedicou com muito zelo a esse trabalho de exposição. É a Mishnah e o Talmud. O verbo aqui usado é darash, é comentar. Significa investigar, examinar um texto, investigar o seu significado, de modo que, posteriormente, a partir da mesma raiz, os rabinos criaram a palavra midrash, significando a exposição da escritura. E aí eu não posso dizer que a patrística foi um midrash, né, dos escritos dos evangelhos. Não. Isso seria a maior estupidez em termo teológico. A patrística não é um midrash dos evangelhos. Isso eu posso provar. É vamos dizer assim, o mesmo que Kardec fez com o Espiritismo, sistematização é a palavra. A patrística é a sistematização dos evangelhos. E os evangelhos são a exposição do que Jesus disse. Jesus era um personagem histórico, mas nunca escreveu nada. Apenas disse. E o que ele disse, os apóstolos diziam e explicavam. Então, aí já havia o Midrash. Primeiro diziam, Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu os amei. Aí agora eles explicavam como é que você fazer isso. A parábola do bom samaritano, por exemplo. Né? Faça ao outro o que eu gostaria que fizesse contigo. Agora, dizer que o Novo Testamento é um midrash do Antigo é ser judeu. Essa pessoa não é cristã. Se alguém diz que o Novo Testamento é um comentário ao Antigo, então o Novo Testamento não é um livro. É apenas uma explicação do Antigo Testamento. Não. O Novo Testamento, para qualquer cristão, é a revelação do verdadeiro Deus, que o Antigo Testamento não conhecia. Javé não é o verdadeiro Deus, é o demiurgo. Portanto, dizer que o Novo Testamento é um midrash do Antigo, seria Javé continuar sendo Deus. E Jesus Cristo diz que não. Jesus Cristo vai cancelar toda a obra de Javé, deixando só os 10 mandamentos. O resto ele cancela tudo. E resume tudo num só. O Antigo Testamento é resumido em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, em uma pequena linha, 2 linhas, ele resume todo o Antigo Testamento. Mas deixa a lei de Moisés. Mas o resto ele cancela. Ele anula o trabalho de Javé que Moisés fez, ele anula. Ele é maior do que Moisés. Ele é maior do que Salomão. Ele é maior do que qualquer profeta. Ele é Deus. Ele é o Cristo. Ele anula. Ouviste que foi dito aos antigos, cumprirás seus juramentos. Está entre os mandamentos, não jurarás em falso. É o 8º mandamento. Ele mantém isso. Mas diz, eu, porém, vos digo, não jureis nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o escabelo dos seus pés, nem pelo templo, que é o lugar onde ele é cultuado.
diga apenas sim, se for verdade, e não, se for mentira. Ou seja, acabou com o 8º mandamento. Até os mandamentos ele deixa para depois mostrar que eram imperfeitos. Ele destrói toda a obra de Moisés. Toda. O mosaísmo do Antigo Testamento é totalmente destruído. O código sinaítico é totalmente destruído por Jesus, que o aperfeiçoa até um ponto inconcebível. Amar o próximo como a vós mesmos. São João vai dizer, aí isso é o Midrash, aquele que diz se ama a Deus e faz o mal ao próximo é mentiroso. Porque ninguém pode amar o que não vê, Deus, e odiar aquilo que vê. Se eu vejo o pobre com fome, morrendo, abandonado, e eu não ligo, como é que eu posso dizer que eu sou cristão, que eu amo Deus? Isso já é um Midrash, isso é um comentário. Mas é das cartas, não é só o Evangelho de São João, não. Está numa São João escreveu 3 cartas. O Evangelho de 3 cartas. Então, o que é que acontece? Ele convoca. Então, agora a história formal da interpretação bíblica seja dessa maneira vista, como remontando a atividade de Esdras o escriba. Pronto. Então, a Escritura agora vai receber uma nova interpretação. Os rabinos criaram a palavra Midrash. E aí, agora, a Torá mosaica vai ser reinterpretada. Agora, a nova Torá será o Talmud, que para mim é um livro falso, maldito. Então, vamos mostrar aqui como é que eles vão dizer que os comentários de Esdras e dos fariseus são mais importantes do que a Torá. Olha só. Está na Torá. Se o teu rabino disser que teu braço esquerdo é o direito e o teu braço direito é o esquerdo, tu terás de acreditar. Minha gente, isso é um absurdo. O que é uma prostituta? Qualquer mulher não judia. Está no Talmud. Quando a Bíblia fala que Javé criou o homem, está falando dos judeus. E quando diz que ele criou os animais, está falando dos gentios, dos não-judeus. Está no Talmud. Sabiam por que ele não tem o menor interesse que seja divulgado? São essas maravilhas, essas pérolas que estão lá. Já pensou? Os protocolos denunciam isso. Já sabiam? Então, a minha filha, minhas filhas, minha esposa, são todas elas prostitutas. Porque não são judeus. E aí, nós, que não somos judeus, somos animais. Porque quando a Bíblia diz, em Gênesis 2, que Javé criou, em Gênesis 1, no 6º dia criou o homem, macho e fêmea os criou, a sua imagem o criou. E aí, vamos para Gênesis 2. Javé criou o homem do barro, já é diferente, depois partiu ao meio, na verdade, estirou uma costela, célula traduzida por costela, mas é lado, dali fez uma mulher. Mas, o que acontece, que nós estamos dizendo o Midrash vai substituir a Torá. Essa literatura são regras independentes de bases bíblicas. Vou repetir. Toda a leitura midrášica surge inteiramente do texto da Escritura, a qual costuma servir como comentário, mas independentemente de suas bases bíblicas. Eles leem o texto, mas comentam o que eles querem. Aí sim. Aí vai virar o Talmud. O texto é da Torá. Eles leem. Não faz para ti imagem de escultura. Agora eles vão comentar. O comentário vai ser o Talmud, a Mishnah.
Então, eles deturpam o texto. E o que é que acontece? Aí eles vão convencer o povo que existe a Kabbalah e existe a Mishnah. As duas foram entregues a Moisés no Sinai, junto com a Torá escrita. Então, a lei entregue a Moisés no Sinai se chama Halashá Lemoshe Sinai. É a nossa Bíblia hebraica, traduzida e que você pode, se souber hebraico, ler em hebraico. Mas havia a lei oral, chamada Shebal Pé, que foi dada também a Moisés ao mesmo tempo, e que reclama a mesma origem divina, a mesma autoridade e a mesma força. Então, para o judeu ateu, o Talmud tem a mesma força que a Torá. Não é a mesma. Agora vou dizer como é que está no Talmud, tá? Isso aqui é Bernardo Casper dizendo pra gente. Isso é a opinião dele. Não, é ele querendo fazer a gente de burros. Olha como é que está escrito. Sanedrim 2:3. Aplica-se maior rigor à observância da palavra dos escribas, isso é, da tradição oral, os Mishnayot, é o plural do Mishnah, vamos dizer em português, as Mishnás, o Talmud, do que a observância das palavras da Torá escrita. Vou repetir. Aplica-se maior rigor à observância do Talmud do que da Torá. Pronto. É isso aí. Pronto. Acabou com tudo. O Talmud, portanto, é antibíblia, é maldito. É maldito. Por quê? Se ele se afirma, aqui Bernard Casper, mentirosamente, sionista, diz que as duas tradições, a escrita e a oral, são paralelas e reclamam a mesma origem divina, mesma autoridade e força. Não é assim que está no Talmud. Aqui ele cita Sanedrim 2:3. A palavra dos escribas, os comentários, ou seja, as Mishnás, que vão compor o Talmud, têm maior autoridade do que a Torá escrita. Gente, isso é gravíssimo. Quando os sionistas, ao lerem o Talmud, eles acham que o que está na Bíblia hebraica não vale nada perto do que está no Talmud. É o Talmud que tem a verdade. Né? A Bíblia hebraica, então, Meir Metzila Malamed é um idiota. É um sefaradita que eu respeito, rabino-chefe da comunidade sefaradita de Miami, na Flórida. Ele acredita na Torá. Então ele é um idiota, devia acreditar no Talmud. Porque o Talmud tem mais autoridade. Olha, está aqui, Bernardo Casper, a página que eu li foi tem mais, viu? Mas eu não posso por causa do tempo. O tempo esgotou-se. O tempo esgotou-se. Então eu não posso ir adiante. Mas tem mais. Então, aqui está a grande desgraça. Se você considerar o Talmud mais verdadeiro do que a Torá escrita, então, acabou. Página 34 do livro de Bernard Casper. A passagem que eu li está aqui. Aplica-se maior rigor a palavra dos escribas, isso é, da lei oral, a Kabbalah e o Talmud, do que a lei oral, aplica-se maior rigor do que a Torá escrita. Aplica-se maior rigor, ou seja, é mais valiosa, não são paralelas, não são iguais. Então a Torá oral, o Talmud, tem maior valor, segundo os sionistas, do que a Torá escrita. Ou seja, o comentário dos escribas vai ter maior valor do que
Aqui vamos terminar mostrando um grande rabino, Ibn Abraão Ibn Ezra, um grande escriba, um grande rabino. Não tem nada contra ele. Nem Dom Isaac Abravanel, um grande rabino. Agora, tenho contra Marx, Karl Marx, que era rabino, Moisés Mordecai. Vou mostrar a vocês. Já mostrei uma vez, vou mostrar de novo. Então é assim que a gente faz. Pronto. Evidência. Mostrei, disse e provei com evidência, com documentos. Esse é o método científico, não é minha opinião. Então, esse canal não é para divulgar minhas opiniões, esse canal não apresenta uma visão antissemita, mas anti-sionista, porque não aceita que o Talmud seja superior à Torá, e considero o sionismo um movimento maldito, porque foi originado por Esdras, e o movimento sionista mundial é, na verdade, em hebraico chamado Kahal, a igreja, que São João diz no Apocalipse de Satanás. Não sou eu quem digo. Então, é maldito? É. Porque na carta da igreja de Laodiceia, ele diz a sinagoga de Satanás. Chega, minha gente. Deem seu like se não deram, senão o vídeo se corromperá. Até o próximo.